Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 831. Os olhos de Tsunade se contraíram enquanto ela pensava. Ele está me enganando? Suspiro, a falta de vergonha do sensei também o contagiou. Mesmo que as ações de Fujin tenham sido indelicadas, Tsunade não se ofendeu. Ela estava apenas brincando com ele, mas não esperava que Fujin respondesse sem um pingo de vergonha ou constrangimento. Ela suspirou e perguntou: "Você aprendeu alguma coisa me observando?" Um sorriso desamparado surgiu no rosto de Fujin quando ele respondeu: "Sim. Curar almas é extremamente difícil e complicado. E pensar que eu não teria a mínima ideia depois de observá-lo tão atentamente por quase 3 horas. Mesmo tendo estudado a técnica dela por tanto tempo, Fujin ainda não tinha ideia de como manipular seu chakra como ela fazia para curar almas. Era diferente de tudo que ele já tinha visto. Embora Fujin fosse bom em cura, liberação Yin e liberação Yang, Tsunade estava em um nível totalmente diferente. Fujin suspirou internamente. Eu deveria ter previsto isso. Se tivesse sido fácil, Orochimaru também saberia. Afinal, ele foi companheiro de equipe dela por décadas e sua maestria na liberação de Yin e Yang é maior que a minha. Embora eu não me lembre dele curando outros, ele tem um jutsu que elimina todos os seus ferimentos físicos. Então, mesmo em cura, ele pode ser melhor do que eu. No entanto, ele não pôde fazer nada sobre a perda apenas dos braços. O olhar de Fujin pousou no prisioneiro inconsciente e ele se lembrou. Ao contrário da cura do corpo físico, a cura da alma exige muito chakra Yin, enquanto o chakra Yang é insignificante. No entanto, a maneira como ela manipulava o chakra Yin é quase como a diferença entre um Jounin normal usando a liberação de vento e eu usando. Tsunade riu da expressão de Fujin. Ela disse: "Aprenda a andar antes de correr. Curar a carne é apenas uma pequena parte do ninjutsu médico. Mesmo sendo bom nisso, você mal arranhou a superfície ainda." Para a surpresa de Tsunade, Fujin assentiu e aceitou: "Estou ciente. Tirando venenos e cura de ferimentos físicos, não sou diferente de um ninja médico comum. Na verdade, posso estar em situação ainda pior do que eles por falta de prática." Tsunade pensou: nada mal. Ele não deixou o sucesso subir a cabeça. Pelo menos, ele tem consciência de seus pontos fortes e fracos e não tem medo de aceitá-los. Fujin acrescentou: "Dito isso, isso me intrigou bastante. Você não curou completamente a alma dele, não é? Embora pareça um pouco mais estável, ainda está muito fraca. Na verdade, nem chegou ao estágio anterior quando estávamos cortando a alma dele." Tsunade assentiu: "Sim. Curar esta alma completamente é impossível, mesmo para mim. Estou tentando refazer nossos passos e reconstruir a alma passo a passo. De acordo com meus cálculos, posso curar a alma refazendo alguns passos, elevando-a a cerca de 2/5 de toda a alma. Mais do que isso, e a alma sentirá tensão e poderá entrar em colapso, assim como a anterior. O corpo e a alma terão que se realinhar novamente. Assim que estiverem em sincronia, eu poderia tentar curar o sensei novamente. Infelizmente, isso levará cerca de 2 anos para acontecer. Qualquer cura subsequente levará ainda mais tempo." Tsunade suspirou e continuou: "Isso é uma preocupação para depois. Agora, simplesmente refazer alguns passos também é muito difícil. Vou precisar de 3 sessões para cada passo." Tsunade se espreguiçou e murmurou: "Está ficando bem tarde e trabalhamos o dia todo. Continuo amanhã." Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou: "Seria bom deixar a alma dele assim?" Tsunade assentiu: "Sim. O único problema é a quantidade de dor que ele sentirá. No entanto, isso não é um problema, já que ele está inconsciente. Enquanto curou o sensei, eu mesmo o monitorarei. Quanto a ele, mandarei outros ninjas médicos ficarem de olho durante a noite." Ela olhou nos olhos de Fujin e disse: "Já que só vou curá-lo amanhã, não precisarei da sua ajuda. Você ainda quer vir?" Sem hesitar, Fujin assentiu e respondeu: "Sim. Embora não seja usada com frequência, parece uma técnica bastante útil, especialmente se eu errar ao usar o Jutsu Transformação Espiritual. Gostaria de aprendê-la." Dito isso, Fujin fez uma pausa antes de continuar: "Não tenho certeza se consigo aprender só observando você. Então eu esperava que você pudesse me guiar." Tsunade riu: "Claro que não. Tudo bem, vou te dar algumas dicas entre as sessões. No entanto, não crie muitas esperanças. Até o sensei falhou em entender, enquanto Orochimaru mal conseguiu entender alguma técnica rudimentar de cura. É por isso que ele não conseguiu fazer nada sobre sua alma. Mesmo que seu controle sobre a liberação Yin seja impressionante para sua idade, você ainda tem um longo caminho a percorrer." Fujin sorriu e disse: "Obrigado." Os dois finalmente se separaram. Tsunade providenciou que 2 ninjas médicos ficassem de olho no prisioneiro inconsciente enquanto pensava: "Agora posso ver por que o sensei se interessou tanto por ele. Ele é talentoso como Orochimaru, diligente como eu e sem vergonha como Jiraiya. Essas são 3 das nossas melhores qualidades. Porém, conhecendo o sensei, tenho certeza de que é sua falta de vergonha que o intriga." Tsunade riu enquanto se perguntava como foram as interações iniciais entre Hiruzen e Fujin. Enquanto isso, Fujin voltou para sua casa e pensou: nada mal, a natureza dela é consistente com o que eu me lembro. Conseguir ajuda dela não deve ser difícil, supondo que eu não a incomode quando ela estiver chateada. Contanto que Naruto e Jiraiya não estejam por perto dela e ela não esteja enterrada em papelada, isso não deve ser um problema. As únicas técnicas que eu teria dificuldade em obter dela são as técnicas proibidas e aquele selo na testa dela. Felizmente, com meu selo de tetragrama, não preciso do selo Byakugou dela. Em termos de armazenamento de chakra, meu selo é melhor. Embora eu perca em termos de cura, isso também não é um problema.
Quanto às técnicas proibidas, um sorriso malicioso surgiu no rosto de Fujin. Embora Tsunade se tornasse a próxima Hokage, Hiruzen ainda estava vivo. Não havia dúvida de qual deles possuía maior conhecimento de técnicas proibidas. Fujin não tinha motivo para incomodar Tsunade com esse assunto, especialmente considerando que Hiruzen não teria mais as funções de Hokage e os dois tinham relações tão boas. Por sorte, Hiruzen não conseguia ouvir os pensamentos de Fujin, ou ele não iria querer acordar tão cedo. No dia seguinte, Fujin e Tsunade retomaram o trabalho. Tsunade curou a alma por mais 3 horas antes de fazer uma pausa e guiar Fujin. Ao mesmo tempo, Naruto e Sasuke finalmente se enfrentaram no telhado do hospital, até que Kakashi interveio e colocou um fim nisso. Jiraiya observou o confronto também e pensou, ele usou um clone das sombras para completar o Rasengan? Nada mal. Embora seja bastante ineficiente, ele não tem falta de chakra. Dito isso, eu não esperava que eles jogassem um amigo. Há algo entre esses dois? Kakashi deu um sermão em Sasuke, que o ignorou, prestando atenção ao pequeno buraco que Naruto fez no tanque de água e sorrindo ironicamente. Ele pulou do prédio e ficou chocado ao ver o outro lado do tanque, o que alimentou ainda mais suas inseguranças. Kakashi murmurou, foi você quem lhe ensinou essa técnica? Naruto é muito jovem para lidar com isso. Ele poderia ter matado Sasuke, mesmo contra Akatsuki. Jiraiya imediatamente denunciou a hipocrisia de Kakashi. Olha quem está falando. Enquanto Kakashi explicava a dinâmica entre seus dois alunos para Jiraiya, Sasuke partiu em direção aos novos complexos do clã Uchiha, ainda perturbado sobre o quão mais forte era o jutsu de Naruto. Ao contrário da história original, o quarteto do som já estava morto e Orochimaru não ousou enviar seus subordinados restantes para buscar Sasuke. Então, depois que Kakashi conversou com seu aluno e tentou ajudar Sasuke a ver o que era mais importante, ninguém o atacou e o manipulou ainda mais. Como resultado, a pequena palestra de Kakashi foi um pouco mais eficaz. Sasuke organizou seus pensamentos antes de retornar aos seus aposentos. Assim que o fez, vários olhares curiosos pousaram nele. Momentos depois, várias pequenas figuras correram em sua direção. Sasuke, você está bem? Estávamos preocupados com você. O que aconteceu? Por que você ficou internado por tanto tempo? Foi aquela cobra de novo? As pequenas figuras eram as crianças órfãs Uchiha, que foram poupadas durante o massacre. Embora nenhuma delas fosse ninja ainda, quase todas haviam ingressado na academia. Como queria reconstruir o clã Uchiha, Hiruzen dedicou atenção especial a elas, garantindo que recebessem a melhor orientação possível. É claro que ainda mais atenção foi dada à inculcação da vontade do fogo nelas, para garantir que o novo clã Uchiha nunca seguisse os passos do antigo. Como Sasuke era o mais velho e também o melhor aluno da turma, ele era um modelo para todos. Todos queriam seguir seu exemplo. Por isso, as crianças ficaram perturbadas quando Sasuke ficou internado por tanto tempo. Sasuke sorriu e os tranquilizou, não se preocupem. Estou bem. Vocês estão treinando direito? As crianças contaram a Sasuke, entusiasmadas, sobre seu progresso. Suas palavras o distraíram da turbulência que ele vinha vivenciando. É claro que isso não duraria muito, já que todos os pais e irmãos mais velhos haviam sido mortos por seu irmão, algo que ele jamais esqueceria. No entanto, antes que esses pensamentos pudessem surgir em sua mente, um menino de 8 anos deu uma risadinha travessa e disse, Sasuke, você não precisa se preocupar com a cobra. Duvido que ela vá te incomodar novamente. Sasuke ficou perplexo. Ele perguntou, o que você quer dizer? O menino continuou rindo enquanto explicava. Você não ouviu porque aconteceu enquanto você dormia. Fujin exterminou Otogakure e Orochimaru fugiu como um rato sem ousar encará-lo. Todos na vila ficaram falando sobre isso por semanas. As pupilas de Sasuke dilataram-se e seus olhos se arregalaram. Ele foi pego tão de surpresa pela notícia que não conseguiu esconder o choque no rosto. Capítulo 832. Em sua casa, Sasuke estava sentado sozinho em completo silêncio, com a mente ocupada com o que acabará de descobrir. Ele não conseguia acreditar no que os jovens Uchiha diziam, e até confirmou mesmo com um dos ninjas da Anbu que vigiava o complexo. Seu choque aumentou ainda mais. Depois de alguns minutos, Sasuke finalmente se recompôs e pensou, Orochimaru me ofereceu o poder de me vingar de Itachi. No entanto, se ele fugiu sem ousar enfrentar Fujin, posso confiar em suas palavras? A resposta era clara. Mesmo que Orochimaru não tivesse conseguido matar Hiruzen, seu desempenho ainda foi impressionante, considerando que ele estava em território inimigo. Embora a impressão que ele deixou em Sasuke tenha sido menor do que na história original, ainda foi muito forte. O selo amaldiçoado também o influenciou sutilmente. No entanto, essa impressão havia se desfeito. Orochimaru havia falhado em proteger sua aldeia. Não havia desculpa que Sasuke pudesse aceitar desta vez. Fujin havia liderado um exército e expulsado Orochimaru da Terra do Arroz. O fato de Orochimaru nem mesmo ousar enfrentá-lo fez Sasuke perder todo o respeito por sua força. Ele murmurou, como alguém que fugiu de Fujin poderia me tornar forte o suficiente para matar Itachi? Duvido que ele consiga matar o próprio Itachi, muito menos me dar o poder para isso. Dito isso, Fujin é mais forte que Itachi? Sasuke imediatamente se lembrou de que Naruto era guiado por Fujin. Seus jutsus de vento vinham de Fujin. Embora nunca dissesse isso abertamente, Sasuke sabia que os jutsus de vento de Naruto eram formidáveis. Mesmo que não se comparassem aos seus jutsus de invocação, os jutsus de vento supercarregados eram extremamente problemáticos para ninjas comuns. Sasuke sabia que não se sairia melhor do que Gaara contra centenas de clones das sombras lançando o jutsu supercarregado Ruptura Infinita. Diferentemente da história original, onde Naruto era consideravelmente mais fraco que Sasuke até Jiraiya lhe ensinar como controlar o chakra de Kurama e o jutsu de invocação.
Os dois estavam mais equilibrados devido à interferência de Fujin. Sasuke tinha visto como a força de Naruto havia crescido constantemente desde o último ano na academia. Sua força cresceu ainda mais rápido após a formatura, quando Fujin ensinou a Naruto os jutsus de vento mais fortes e o jutsu de cintilação corporal. Foi também quando Sasuke descobriu a existência de Fujin, embora não tivesse prestado atenção nele até Fujin forçar Orochimaru a recuar para a Floresta da Morte. Sasuke não pôde deixar de se perguntar. A razão pela qual Naruto, que estava no último lugar da turma, de repente melhorou deve ser por causa de Fujin. No entanto, por que Fujin de repente se interessou por Naruto e começou a treiná-lo? Ele também estaria disposto a me treinar? Sem saber, Sasuke havia sido completamente influenciado por Itachi. Ao contrário de seus outros dois alunos, Kakashi não havia se saído mal com Sasuke. Além de Naruto, que também recebeu orientação de Fujin e Jiraiya, Sasuke foi quem mais evoluiu entre os colegas. Os demais nem se comparavam. No entanto, depois de conhecer e perder tão feio para Itachi, a imagem de Kakashi decaiu drasticamente aos olhos de Sasuke. No mínimo, ele não confiava nas habilidades de Kakashi para torná-lo forte o suficiente para se vingar, sem mencionar que Kakashi também havia perdido para Itachi, assim como ele. Como Orochimaru não era mais confiável, Sasuke subconscientemente pensou na próxima opção. Ele pensou, Naruto mora no mesmo complexo que ele. Talvez eu possa encontrá-lo lá. Como não tinha mais nada para fazer, ele rapidamente saiu em direção ao complexo de Fujin. Ele estava prestes a chegar quando de repente viu Naruto e se escondeu. Ele observou, ele está saindo com aquelas crianças de novo. Se bem me lembro, ele disse que eles são os alunos oficiais de Fujin. Naruto havia retornado para continuar seu treinamento depois de conversar um pouco com Sakura. Macaco, que supervisionava o treinamento na ausência de Fujin, virou a cabeça e percebeu. Uchiha Sasuke? Por que ele está aqui? Aliás, por que ele está se escondendo? Sasuke observou os 5 órfãos de Keri e pensou, estranho, por que eles têm idades diferentes? E por que não foram matriculados na academia e em vez disso, foram treinados diretamente por Fujin? Ele pensou um pouco, mas não conseguiu entender. No entanto, isso não lhe importava. Em vez disso, ele se perguntava o quão fortes eles eram. Sasuke pensou, esta é uma boa chance de ver o quão fortes são seus alunos. Posso decidir se me aproximo dele ou não com base em... Os olhos de Sasuke se abriram ao ver uma das coisas mais absurdas. Sasuke imediatamente ativou seu Sharingan, mas o choque não diminuiu. Ele se perguntou em choque, que diabos? Como eles desapareceram do nada? Não é Genjutsu, a menos que alguém como Itachi o lance. Não, mesmo assim eu pude sentir que era um Genjutsu. Que diabos aconteceu? Quando Naruto e os outros entraram no campo de treinamento, eles desapareceram completamente da vista de Sasuke. Ele nunca tinha visto nada parecido. Ele se acalmou e analisou rapidamente. Eles desapareceram assim que pisaram no campo de treinamento. Há algo de suspeito nisso. Depois de refletir um pouco, Sasuke caminhou em direção ao campo de treinamento para entender o que estava acontecendo. Antes que pudesse pisar nele, ouviu de repente, procurando por algo, Uchiha Sasuke? Assustado, Sasuke imediatamente levantou a guarda e se virou. Para seu alívio, era apenas um ninja Danbu usando uma máscara de macaco. Sasuke respondeu, eu vi Naruto e alguns outros desaparecendo enquanto entravam no campo de treinamento. Macaco respondeu, este é o campo de treinamento pessoal de Suzuki Fujin. Ele não gosta de ser espionado durante o treinamento. Ninguém consegue ver o que está acontecendo no campo de treinamento de fora. Sasuke pensou surpreso, isso também é trabalho dele? Ele perguntou rapidamente, como? Macaco respondeu, selos. Tenho certeza de que você estudou sobre Fuinjutsu na academia. Sasuke pensou, selos? Nós estudamos sobre Fuinjutsu, mas nunca ouvi falar de selos capazes de fazer algo assim. Ao ver Sasuke em silêncio, Macaco perguntou, você está aqui para conhecer Naruto? Sasuke respondeu, não, quero conhecer Fujin. Macaco respondeu, ele não está em casa no momento. Sasuke perguntou imediatamente, quando ele vai voltar? Macaco pensou por um momento e respondeu, não posso dizer com certeza. Ele voltou bem tarde ontem. Se você quiser encontrá-lo, venha de manhã cedo. Se tiver sorte, pode encontrá-lo. Sasuke agradeceu e foi embora. Enquanto caminhava de volta, pensou, todos os ninjas fortes têm um véu de mistério ao seu redor. Com Orochimaru, era seu corpo estranho, as cobras e este selo amaldiçoado. O Fuinjutsu de Fujin é diferente de tudo que já vi antes. E tem aquele banho de sangue. A visão do sangue caindo na arena ainda estava fresca na mente de Sasuke. Era horrível, repugnante e nauseante. Ele pensou, nunca imaginei que alguém como ele pudesse cortar ninjas como grama. Talvez ele pudesse me ajudar a me vingar. Naruto continuou treinando, sem saber que Sasuke tentou encontrar Fujin. Quanto a Fujin, ele passou o dia inteiro novamente com Tsunade, observando seu processo de cura e recebendo sua orientação. Embora não tenha progredido em como curar almas, seu conhecimento do chakra Yin e Yang se aprofundou. Fujin bocejou preguiçosamente ao acordar. Espreguiçando-se pensou, as coisas vão ficar chatas por um tempo. Os experimentos de Tsunade continuarão por mais 8 a 10 dias antes de ela começar a tratar Hiruzen. Nada mais de interessante vai acontecer. Fujin suspirou. Nos últimos meses ele estivera envolvido em muitos eventos interessantes, desde a batalha contra Orochimaru na Floresta da Morte até as negociações de paz com Tsunagakure. Fora uma grande mudança de ritmo em relação à sua rotina habitual de treinamento. Retornar à monotonia do treinamento era como entrar em uma sombra depois de se aquecer ao sol.
Fujin suspirou novamente antes de começar a se refrescar. Ele pensou, bem, meus treinos contínuos são a razão pela qual consegui permanecer invicto durante este período caótico. Não posso baixar a guarda tão cedo. Ainda existem inimigos muito mais fortes do que os que enfrentei. E nem consigo pensar no clã Otsutsuki ainda. Terei que suportar mais alguns anos desse treinamento. Além disso, deve haver alguns incidentes menores. O pagamento de Sunagakure deve chegar em breve. Posso me divertir um pouco com isso. Além disso, Orochimaru deve levar Sasuke, embora eu me pergunte como ele fará isso. A maioria de seus subordinados capazes está morta. Surpreendentemente, Kimimaro também morreu contra Darui e os outros. Dito isso, não ficarei surpreso se ele ainda tiver alguns subordinados capazes. Eu apenas eliminei suas bases na Terra da Grama. Ele ainda deve ter algumas bases em outros países. No entanto, mesmo que o Quarteto do Som estivesse vivo e saudável, ele não ousaria enviá-los para cá. Os Zambu no Complexo Uchiha os teriam matado. Mesmo que de alguma forma capturassem Sasuke fora do Complexo Uchiha, não haveria como escaparem do País do Fogo. Por outro lado, isso não deveria ser suficiente para deter Orochimaru. O que será que ele fará agora? Enquanto Fujin se refrescava, Naruto viu Sasuke esperando do lado de fora do complexo. Ele imediatamente se lembrou da batalha do dia anterior e perguntou, Sasuke, por que você está aqui? Sasuke respondeu simplesmente, tenho trabalho. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou, que trabalho? Sasuke respondeu, não é da sua conta. Irritado, Naruto bufou, você deve estar aqui para ver Fujin. Konohamaru, siga-me. Vamos encontrá-lo primeiro. Uma marca de tique apareceu na testa de Sasuke devido à competição desnecessária de Naruto com ele. Konohamaru e seus amigos seguiram Naruto enquanto gritavam, espere, chefe. Os quatro correram em direção à casa de Fujin e tocaram a campainha sem parar. Fujin, que acabará de comer alguma coisa, olhou para a porta e se perguntou, este menino, por que ele está tão impaciente a esta hora? Capítulo 833. Enquanto Fujin caminhava em direção à porta, sua irritação aumentou, já que Naruto não parava de tocar a campainha. Ele abriu a porta e olhou para Naruto. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Naruto disse Fujin, finalmente te vejo. Você pode me treinar como disse antes? Quero melhorar ainda mais meus jutsus de vento. Sasuke, que acabará de entrar no complexo, ficou ainda mais irritado. Naruto perguntou o que ele queria perguntar antes dele. Não queria ficar preso a Naruto novamente. Naruto olhou para Fujin com esperança nos olhos, mas Fujin apenas o encarou e observou. Ele com certeza é cheio de energia. Muito bem. Fujin disse, é bom que você queira melhorar. No entanto, seus jutsus de vento já são muito bons. Com Rasengan, o jutsu de invocação, os jutsus de cintilação corporal, o jutsu de clones múltiplos das sombras e alguns jutsus de vento. Você não tem deficiências em habilidades de ninjutsu. Infelizmente, existem outras áreas em que você tem deficiências significativas. Ter suas habilidades desequilibradas pode ser uma grande desvantagem, algo que seus inimigos sempre aproveitarão. Naruto ficou perplexo com a resposta de Fujin. Ele não esperava que Fujin dissesse algo assim. Ele rapidamente perguntou, em que áreas estou falhando? Sem um pingo de polidez, Fujin respondeu, suas habilidades em genjutsu e sua capacidade de combatê-lo são inexistentes. É algo que você deve aprimorar imediatamente. Dito isso, é melhor que Kakashi trabalhe com você nisso. O Sharingan é muito bom em conjurar genjutsus e será o melhor para ajudá-lo a construir resistência contra genjutsu. Por enquanto, quero que você trabalhe na segunda área, seu corpo. Meu corpo? Naruto perguntou em tom confuso. O que há de errado com meu corpo? Fujin respondeu, nada superficialmente, mas bastante se você se aprofundar. Para um ninja, genjutsu, ninjutsu ou qualquer outra técnica sofisticada são secundários. O mais importante é a força do seu corpo. Se ele for fraco, não importa em que outra especialidade você se especialize. Naruto, seu corpo não é fraco de forma alguma. É provavelmente o mais forte entre seus pares. Infelizmente, você tem pouco controle sobre ele. Sua velocidade é muito lenta para o seu físico e você não consegue transferir toda a sua força em seus ataques. Se não corrigir isso, esqueça a ideia de se tornar Hokage, você nunca se tornará um ninja forte. Naruto ficou muito sério. Embora Fujin falasse claramente, suas palavras soaram graves aos seus ouvidos. Ele imediatamente perguntou, o que devo fazer? Fujin sorriu e disse, relaxe seu corpo. Naruto ficou confuso, mas seguiu as instruções de Fujin. Fujin colocou a mão no ombro de Naruto e disse, estarei ocupado nas próximas semanas. Felizmente conheço alguém ainda melhor do que eu nisso. Ele estará muito disposto a ajudar você. O medo surgiu no rosto de Naruto enquanto ele gritava, droga. De novo não. A gangue de Konohamaru observou nervosamente a voz de Naruto desaparecer lentamente e ele voar para longe com um simples movimento do pulso de Fujin. Um arrepio percorreu seus corpos quando o olhar de Fujin pousou sobre eles. Ele disse, vocês três não deveriam estar se preparando para a academia? Porque eu sempre vejo vocês por aqui. Konohamaru disse imediatamente, a academia está fechada por enquanto. Moeji acrescentou, é isso mesmo. As férias começaram. Fujin respondeu, bem, não há motivo para vocês três não se esforçarem para melhorar seus corpos. Quanto mais cedo começarem, melhor será. Também tornará seus jogos de ninja muito mais divertidos. Podem ir. Antes que pudessem reagir, Fujin os agarrou pela nuca e os jogou na mesma direção que Naruto. Seus gritos desapareceram lentamente, assim como os gritos de Naruto. Sasuke ficou chocado ao ver a cena. Ele se perguntou, que diabos? Ele simplesmente os jogou daquele jeito? E por que eles parecem voar?
Espera, Sakura disse alguma coisa. Ele ficou assustado quando de repente ouviu. Você não deveria estar no hospital? Ele imediatamente se virou e perguntou. Como ele conseguiu ficar atrás de mim? Ele tentou responder. Infelizmente, Fujin suspirou cansado e disse. Deixe para lá. Eu vou te mandar para lá. Não fuja dessa vez. Antes que Sasuke pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi mandado voando assim como os outros, embora seu destino fosse o hospital de Konoha. Enquanto voava, ele se perguntou, que porra é essa? Eu nem o vi se mover, apesar dele estar parado na minha frente. Quão rápido ele é? Além disso, o que são esses ventos? Como eles podem me manter no ar à força? Sasuke ativou seu Sharingan para observar os ventos. Mesmo vendo o fluxo deles, não conseguia entender como o fluxo se sustentava. Só lhe restava deixar que os ventos o arremessassem através de Konoha, enquanto seu Sharingan notava que todos abaixo o observavam. Fujin virou a cabeça e notou seus 5 alunos tentando escapar silenciosamente. Eles pararam assim que sentiram seu olhar, preocupado que eles fossem arremessados para longe da mesma forma, Yuji disse, vocês não precisam nos jogar. Vamos correr atrás do Naruto e fazer o mesmo treinamento que ele. Fujin se divertiu com as reações deles. Ele disse, eu não sabia que vocês estavam tão entusiasmados em aprender com o Gai. Parece que vocês se acostumaram com meus planos de treinamento. Tudo bem, vou falar com ele para ver se ele está livre para treiná-los. Se vocês sobreviverem, podem se tornar ninjas esplêndidos. Um sorriso surgiu no rosto de Fujin. No entanto, nem seu sorriso nem suas palavras confortaram seus pobres alunos. Eles tremeram involuntariamente pensando, o treinamento dele é mais difícil do que a rotina de treinamento do sensei? Que tipo de monstro ele é? Fujin virou a cabeça e disse, macaco, torne o treinamento deles mais difícil hoje. Certifique-se de que eles estejam prontos para suportar o treinamento do Might Guy. Macaco pensou nervosamente, não me diga que ele vai fazê-los correr por Konoha sozinhos. Embora seja bom construir o caráter deles, não queremos que eles se tornem muito populares ainda. Para a maioria das pessoas em Konoha, esta manhã foi como qualquer outra. No entanto, alguns puderam apreciar uma visão estranha. Um homem murmurou, desde quando ninjas aprendem a voar? A mulher ao lado dele perguntou, tem certeza de que eles estão voando? Estão gritando a plenos pulmões. Estarão seguros? O homem não soube responder. Por sorte, um homem mais velho respondeu, é Uzumaki Naruto. Eu já o tinha visto voando para cá antes. Ele deve estar bem. No entanto, nunca vi aqueles 3 garotos voando assim. Não é o neto do Lorde Terceiro? Em uma barraca de comida próxima, Jiraiya estava sentado com a boca aberta. Esfregou os olhos para se certificar de que não estava vendo nada. Não pôde deixar de se perguntar, eles estão voando? O que será? Ele semicerrou os olhos, concentrando o chakra neles e observou. Que ventos estranhos são esses? Não parece que Naruto os esteja controlando. Ele acompanhou a trajetória de voo deles com os olhos e percebeu. Aquela casa naquela direção não é absurda? Fujin os fez voar? Ele virou a cabeça e notou outra pessoa voando, embora em uma trajetória diferente. Ele pensou, parece o Uchiha Sasuke. No entanto, ele está se movendo em direção ao centro da vila. Por que o sensei não me contou sobre essa nova maneira de viajar pela vila? Embora seja por um breve momento, posso pesquisar de um ângulo totalmente novo se puder voar assim. Posso obter tanta inspiração nova de um novo ângulo. E nem preciso fugir. Como era a obra de Fujin, Jiraiya não estava muito preocupado com a segurança deles. Continuou comendo enquanto imaginava as vantagens de tal técnica. Em um campo de treinamento, o time Gai parou de treinar de repente e virou a cabeça quando ouviu um grito. Lee perguntou em voz alta, é o Naruto? Tenten respondeu, é. Como ele está voando? Neji observou, esses ventos. O que são eles? Os 4 viram Naruto cair bem ao lado deles. Lee imediatamente foi verificar se ele estava bem. Para seu alívio, Naruto estava ileso. Lee perguntou, Naruto, por que você está aqui? Aliás, como você voou? Naruto murmurou, isso é constrangedor. Te conto outro dia. Ele olhou para Gai e disse, Fujin disse que preciso melhorar meu controle sobre meu corpo e aumentar minha velocidade. Ele ficou sem palavras ao ver o sorriso enorme que surgiu no rosto de Gai. Ele gritou, muito bem. Fujin te mandou para a pessoa certa, hein? Gai virou a cabeça novamente e viu o grupo de Konohamaru voando em sua direção. Momentos depois, eles caíram, assim como Naruto. Konohamaru se levantou, limpou a poeira e exclamou, incrível, não doeu nem um pouco. Udon acrescentou, pensei que estávamos acabados. Os olhos de Neji tremeram enquanto ele se perguntava, o que está acontecendo hoje? Naruto rapidamente os checou e perguntou, por que Fujin mandou vocês aqui? Moeji respondeu, não tenho certeza. Ele disse que não havia razão para não melhorarmos nossos corpos. Sua atenção se voltou para Gai, que ficou muito animado. Ele rugiu entusiasmado. Eles são tão jovens. Vieram treinar numa época dessas. Vou treinar todo mundo. Deixem a juventude de vocês explodir. O trio jovem ficou nervoso devido à excitação de Gai. Lee também ficou animado, enquanto Neji e Tenten não conseguiram deixar de sentir pena deles. Sem perguntar se eles queriam treinar ou não, Gai forçou Konohamaru, Udon e Moeji a treinar junto com Naruto e seus alunos. Os guardas do lado de fora do hospital ficaram assustados quando Sasuke caiu bem na entrada do hospital. Eles rapidamente foram ver como ele estava, enquanto levantavam a guarda para o caso de ser um ataque. Eles ficaram aliviados ao ver que era apenas Sasuke e ele parecia ileso. Sasuke xingou baixinho, aquele desgraçado. Ele me mandou voando até o hospital sem ouvir uma única palavra do que eu queria dizer. Que confusão é essa aqui? Sasuke olhou para trás e viu Yamanaka Yoshi parado atrás dele. Yoshi observou. Esses ventos. Foi obra do Fujin? Mas esse garoto parece bem. Por que ele o mandou para cá?
Sasuke se levantou e disse, nada. Ignore. Ele já estava envergonhado por ser visto por tantas pessoas. Ele não queria aumentar sua miséria. Infelizmente, Yoshi não o deixou sair. Ele disse, pare aí, rapaz. Por que você veio voando aqui? Foi obra de Fujin? Sasuke ficou surpreso com a precisão do palpite do velho. Ele apenas assentiu, esperando que o velho recuasse. Infelizmente, Yoshi colocou a mão no ombro de Sasuke e disse sério. Não sei como ele fez isso, mas se Fujin te mandou voando para cá, ele deve ter um motivo. Venha comigo, farei uma verificação completa. Sasuke ficou atordoado com a mudança repentina no comportamento de Yoshi. Deu um tapa na mão dele e disse, estou bem, velho. Me deixe em paz. No entanto, Yoshi não tinha intenção de deixar um ninja tão promissor sofrer por causa de sua arrogância. Ele agarrou o ombro de Sasuke novamente, desta vez com firmeza, e mostrou que sua patente de Jounin não era para se exibir. Ele o repreendeu. Bobagem. Não subestime sua saúde. Levará apenas alguns minutos. Contra sua vontade, Sasuke foi arrastado para o hospital de Konoha. Capítulo 834. 1. Yoshi olhou pensativo para Sasuke, que ficou um pouco preocupado. Ele perguntou, por que você está me olhando assim? Yoshi respondeu, bem, seu corpo está bem. Não há ferimentos físicos. No entanto, você parece extremamente tenso, mostrando sinais de vários tipos de traumas mentais. Ele pensou, ele foi submetido a uma tortura de genjutsu mais intensa que a de Kakashi. E foi feito por ninguém menos que seu irmão mais velho, a pessoa que massacrou todos os ninjas do clã Uchiha junto com seus pais. Então isso é inevitável. Mesmo que Lady Tsunade o tenha curado, ela não pode curar algo assim em tão pouco tempo. Sasuke saiu da cama e disse, eu disse que não há nada de errado comigo. Eu sei me cuidar. Antes que pudesse sair da sala, Yoshi balançou a cabeça e disse, você está errado. Embora muitas vezes ignorada, a saúde mental de um ninja é crucial, considerando tudo o que temos que enfrentar diariamente. Se você não estiver com a mente em ordem, poderá tomar decisões tolas que prejudicarão não apenas você, mas também aqueles que lhe são próximos. Ele soltou um suspiro e suas palavras seguintes paralisaram Sasuke. Yoshi continuou. Infelizmente, muitos ninjas ignoram isso e acabam fazendo algo muito tolo. Talvez essa seja a razão pela qual seu irmão mais velho fez algo tão drástico. Se o estado mental dele tivesse sido verificado, ele talvez não tivesse feito o que fez. Sasuke se virou e gritou, você não sabe nada sobre Itachi. Ele não é uma vítima de sua própria mente, mas um monstro. Um assassino de sangue frio que massacrou meu clã sem pensar duas vezes. Não tente dar desculpas para ele. Ele está além da salvação. Sasuke perdeu completamente a calma. No entanto, Yoshi não se incomodou. Pelo contrário, ele entendeu Sasuke. Ele assentiu e disse, talvez isso seja verdade. No entanto, não posso correr o risco de você fazer algo como que ele fez. Embora eu acredite que você não fará nada aos seus companheiros de clã restantes, não posso dizer com certeza que você não fará algo que o prejudicará. Seu tom tornou-se severo quando ele declarou, até que eu aprove sua alta, você permanecerá internado no hospital. Se tentar escapar, farei com que alguns ninjas da Anbu o vigiem. Sasuke ficou atordoado. Ele nunca previu que sua viagem à casa de Fujin acabaria de alguma forma com ele sendo internado novamente. Antes que ele pudesse explodir novamente, Yoshi sorriu e disse, você não precisa olhar para isso como uma tarefa. Eu posso sentir um desejo ardente de você para ficar mais forte e se vingar. Uma vez que você melhore seu estado de espírito e se acalme, sua força aumentará rapidamente. Deixe-me lhe contar um segredo. Ele se aproximou de Sasuke e perguntou em voz baixa, você conhece a espada de Konoha Suzuki Fujin, correto? Confuso, Sasuke assentiu. Yoshi disse, ele me visita todo mês para fazer um check-up, médico completo, se livrar de qualquer estresse oculto que se acumule em seu corpo e garantir que seu estado mental esteja sempre no auge. Sasuke ficou surpreso e se perguntou, Fujin também o visita? Yoshi riu internamente. Bem, ele não nos visita mais todo mês e nunca falou sobre seu estado de espírito, mas Sasuke não precisa saber disso. Para atacar quando o ferro estava quente, Yoshi rapidamente acrescentou suavemente. Ele também faz seus alunos fazerem um check-up semelhante todo mês. Seu companheiro de equipe Naruto também vem com eles. Tenho certeza de que você deve ter notado a rapidez com que a força dele tem crescido. Os olhos de Sasuke se arregalaram e ele pensou, Naruto também vem aqui? Por que ele nunca mencionou isso? E por que Kakashi não providenciou o mesmo para nós? Yoshi continuou. Não sei se você sabe o quão fortes são os alunos de Fujin. Eu mesmo não tenho certeza. No entanto, pelo que eu vi, apesar de ainda não serem ninjas oficiais, eles são mais fortes do que todos os genins que participaram dos exames Chunin. Então, não se preocupe em perder tempo aqui. Vai valer a pena. Finalmente Sasuke cedeu. Yoshi fez os arranjos necessários para ele enquanto pensava, jovens. É tão fácil convencê-los. O único que era um pé no saco era Fujin. Aquele pirralho não só me enganou como me fez implorar por anos. Mesmo quando ele aceitou minha oferta, ele me fez me arrepender de ter me oferecido para ensiná-lo. Yoshi não fazia ideia de quão fortes eram os alunos de Fujin. Embora soubesse que a força de Naruto crescia a uma velocidade insana, isso não tinha nada a ver com ele. Na verdade, estava completamente impressionado com seu progresso. Ele só disse aquelas coisas para convencer Sasuke a ficar voluntariamente. Fujin não tinha ideia de que seu ato aleatório acabou fazendo com que Sasuke fosse internado mais uma vez. Se ele tivesse, ficaria surpreso com o quão precisas foram as ações de Yoshi. Afinal, essa era a hora em que Sasuke deveria trair Konoha e ir até Orochimaru, aquele que havia matado seu líder na história original. Enquanto Fujin ia trabalhar com Tsunade, a vila inteira falava sobre ninjas voadores.
Ao contrário de Naruto e as crianças, que foram enviados voando pelos arredores de Konoha para outro campo de treinamento, Sasuke voou direto pelas áreas mais movimentadas. Muitas pessoas o viram e a fofoca se espalhou como fogo em palha. Vários ninjas também viram Sasuke voando, e eles não eram capazes de conectar pontos como Jiraiya. Então eles acreditavam que Sasuke tinha a habilidade de voar. A notícia se espalhou tanto que chegou aos ouvidos de Danzo também. Na sede da Raiz, Danzo leu um relatório com uma expressão confusa. Ele pensou, Uchiha Sasuke aprendeu a voar? E ele voou pela vila até o hospital. Danzo se lembrou de tudo o que sabia sobre Sasuke. Não conseguia se lembrar de nada relacionado a ele trabalhando em uma técnica de voo. Então Danzo não conseguia entender como ele aprendeu algo tão complicado. Danzo analisou. A habilidade de voar não é muito rara. Vários conseguiram, principalmente o segundo e o terceiro Tsuchikage. No entanto, ninguém foi capaz de criar uma técnica que permita que centenas de ninjas voem, além daqueles palhaços. Se a técnica de Uchiha Sasuke puder ser usada por outros, a força de Konoha aumentará enormemente. Danzo sentiu-se tentado a encontrar Sasuke e obter a técnica dele. No entanto, ao se lembrar da recente visita de Itachi a Konoha, desistiu de qualquer ideia que tivesse. Sem mencionar que Sasuke era aluno de Kakashi, alguém famoso por copiar jutsus. Se a técnica pudesse ser usada livremente, Kakashi se coordenaria com Tsunade para disseminá-la entre os outros ninjas de Konoha. Era difícil para Danzo fazer um retorno político usando esse assunto sem fazer algumas manobras obscuras, um caminho cortado por Itachi. Danzo decidiu, vou ignorar. Tem algo estranho nisso. Não há necessidade de atrair luz negativa neste momento. Contanto que eu tenha paciência, terei minha chance de mudar as coisas. Sem saber de tais acontecimentos, Fujin passou o dia inteiro com Tsunade novamente, aprimorando ainda mais sua compreensão da alma. Tsunade conseguiu curar a alma do prisioneiro até o estado desejado. Ela o entregou a 2 ninjas médicos para que ficasse sob observação. Fujin cortou a alma de outro prisioneiro e começou a curá-lo. No dia seguinte, antes que ele e Tsunade pudessem começar seus experimentos, foram chamados por Shikaku. Uma equipe havia chegado de Sunagakure, liderada por Temariza e Yura. Eles foram recebidos por uma equipe liderada por ninguém menos que Atake Kakashi, o que os deixou um pouco nervosos. Yura pensou, para enviar Kakashi para nos receber, eles devem estar em guarda para que não façamos algo estranho. Enquanto caminhavam em direção ao prédio do Hokage, atraíram olhares de ódio dos ninjas e cidadãos de Konoha, aumentando ainda mais a pressão sobre eles. Os olhares finalmente cessaram quando entraram no prédio do Hokage. Os membros restantes ficaram para trás enquanto Kakashi conduzia Yura e Arisa ao escritório do Hokage. Enquanto seguia Kakashi, Arisa pensou, reconsertar verdadeiramente os laços com Konoha levará muito tempo e esforço. O povo deles ainda nos odeia por causa do nosso ataque. Dito isso, não tenho certeza se o conselho está realmente interessado nisso. Contanto que Konoha não nos ataque até recuperarmos nossas forças, será bom o suficiente. Seus pensamentos congelaram quando ela entrou no escritório do Hokage. No escritório estavam os 2 anciões de Konoha, Omura e Koharu, junto com 3 líderes de clã, Shikaku e Ashi Ishibi. No entanto, eles não eram os que a aterrorizavam. Sentada no assento do Hokage estava Tsunade, a princesa lesma, seus olhos encarando os 2 Suna Elite Junins. De pé atrás dela estava Jiraiya, o galante, com um sorriso no rosto. E de pé em um lado da sala com as costas encostadas na parede estava o matador de areia, Suzuki Fujin, seus olhos observando cada movimento deles de perto. Se algum deles fizesse um movimento em falso, eles não duvidavam que suas cabeças rolariam num piscar de olhos. Capítulo 835. Apesar de toda a experiência, posição e status, Arisa e Yura perderam a compostura por um momento. A visão era simplesmente assustadora demais. Mesmo assim, elas rapidamente se recompuseram e esconderam seus sentimentos. Claro, todos na sala já tinham notado a mudança em suas expressões. Jiraiya pensou, nada mal. Eles se controlaram em menos de um segundo. Arisa e Yura cumprimentaram-se respeitosamente. Lady Tsunade e Lord Jiraiya. Ao mesmo tempo, Yura analisou, nossos medos eram verdadeiros. Tsunade retornou a Konoha também. Se não tivéssemos concordado com um acordo de paz, teríamos que enfrentar Fujin, Jiraiya, Tsunade e Kakashi no campo de batalha. Só Fujin nos deu inúmeras dores de cabeça. O conselho não confiava em nossas famosas táticas de guerrilha do deserto contra seu exército, e nossas formações estavam uma bagunça completa como resultado da confusão. Se esses 3 também tivessem se juntado, Yura entendeu o quão desastrosa uma guerra teria sido. Embora houvesse vários outros fatores, não havia dúvidas em seu coração de que Sunagakure teria levado uma surra brutal no início da guerra. Ao contrário de Yura, que pensava no passado, Arisa se concentrou no presente. Ela analisou, Tsunade está sentada no assento do Hokage. Ela deveria ser a 5ª Hokage, a menos que isso seja algum tipo de trapaça, embora eu não consiga pensar em uma razão pela qual Konoha faria isso. Mais importante, o 3º Hokage não está aqui. Não havia dúvidas na mente de Arisa de que isso era uma jogada de poder de Konoha. Não havia necessidade de ter os Sanins e Fujin na sala caso contrário. Apenas um dos 3 seria suficiente. Arisa concluiu, os relatos de nossos espiões são verdadeiros. O 3º Hokage não fez nenhuma aparição pública desde o fim da guerra. Seus ferimentos devem ser graves. Para Sunagakure, isso era uma boa notícia. Se Hiruzen estivesse forte, Konoha seria poderosa demais.
Não era apenas sua força, mas o fato de ele liderar as forças de Konoha por quase meio século. Sua presença por si só já era um grande impulso moral para as forças de Konoha, mesmo que ele não fosse para o campo de batalha. A presença de Hiruzen dentro de Konoha era boa o suficiente para assegurar a todos os ninjas de Konoha que seus entes queridos na vila ficariam seguros, algo que ele provou mais uma vez quando Orochimaru atacou Konoha. Então, se ele fosse gravemente ferido ou aleijado, Konoha perderia mais do que apenas um ninja de rank S. Arisa olhou para Fujin por um instante antes de voltar a olhar para Tsunade. Ela pensou, não, isso não afetará muito o moral deles. A situação deles não é como a nossa. A queda do terceiro Hokage coincidiu com a ascensão abrupta de Fujin. Contanto que ele não caia como quarto Hokage, os ninjas de Konoha se voltarão contra ele. Considerando o poder que ele recebeu depois da nossa guerra, essa deve ser a intenção de Konoha. Talvez, para todas as pessoas comuns e para a maioria dos ninjas, nada mude. Eles simplesmente presumirão que Fujin assumiu o papel de terceiro Hokage. Claro, isso não é totalmente verdade. Arisa não era uma ninja comum, ela era uma estrategista militar. Ela via as coisas de forma diferente em comparação com os outros. Para outras pessoas, a liderança de Konoha simplesmente mudou de Hiruzen, Jiraiya e Tsunade para Tsunade, Jiraiya e Fujin. Isso não afetou suas vidas diárias, pois Konoha manteve o mesmo nível de dissuasão. No entanto, Arisa sabia que Konoha era muito mais mortal antes. Só porque ninguém sabia o quão forte Fujin realmente era, não significava que ele não fosse tão forte. Pelo contrário, isso tornava uma ameaça muito maior do que Hiruzen e os Sanins, já que nenhum estrategista conseguia fazer planos adequados para ele. Além disso, a força de Hiruzen não havia diminuído tanto quanto os outros acreditavam. Arisa pensou, esses dois fatores foram tão grandes que atrapalharam todos os cálculos de Orochimaru e lhe causaram uma derrota tão pesada. Mas agora todos sabem o quão forte Fujin é. E a força do terceiro Hokage certamente diminuirá ainda mais, embora não possamos ter certeza de quanto. Mesmo que nada pareça ter mudado, Konoha perdeu duas grandes cartas na manga. Eles terão dificuldade em repetir tal desempenho novamente. Dito isso, Arisa sentiu-se impotente. Embora essa informação fosse crucial, não havia sido dada de graça. Tsunagakure pagará um preço terrível, fosse em mão de obra, economia ou poder político. Eles não podiam fazer nada com essa informação. Mesmo vendê-la era inútil, pois as outras aldeias ocultas também não podiam fazer nada e, portanto, não estariam dispostas a pagar uma quantia substancial por ela. Arisa pensou, quando nós ou qualquer outra pessoa pudermos fazer alguma coisa, quem sabe quantas novas cartas escondidas Konoha terá desenvolvido? Mesmo que não façam, a mera perspectiva de Fujin amadurecer nos próximos 5 anos é aterrorizante. Embora os dois membros do conselho de Tsunagakure tenham pensado e analisado tanto, tudo aconteceu muito rápido. Tsunade chamou a atenção deles e perguntou, acredito que vocês trouxeram tudo conforme o combinado. Estou certa? Yura respondeu imediatamente e entregou vários pergaminhos de armazenamento. Shikaku fez com que alguns ninjas da Anbu os aceitassem e verificassem seus pertences após saírem da sala e entrarem em salas seguras. Desnecessário dizer que eles usaram clones das sombras para evitar qualquer perda de vida caso Tsunagakure fizesse algo tão absurdo quanto armar armadilhas neles. Apenas um pergaminho ainda restava com Yura. Ele o colocou sobre a mesa e disse, este pergaminho contém 1000 cristais de vento, 250 cristais de fogo e 250 cristais de terra. O preço pela informação relacionada ao desaparecimento do Lorde Terceiro Kazekage. Shikaku olhou para Fujin, que criou um clone das sombras, que pegou o pergaminho e desapareceu da sala. 1 minuto depois, Fujin recebeu as memórias e assentiu. Shikaku entregou um pergaminho a Yura. Ele imediatamente o abriu e leu junto com Arisa. Seus olhos se arregalaram de horror. Arisa murmurou em choque. Sasori fez isso? Outros na sala os observavam atentamente. Além de Fujin, Shikaku, Jiraiya e Tsunade, ninguém sabia o que estava no pergaminho. Embora o assunto fosse discutido no conselho mais tarde, todos estavam curiosos para saber. Nem preciso dizer que todos também ficaram surpresos. Omura pensou, então afinal, era um deles. Mesmo assim, nos culparam e começaram uma guerra estúpida. Arisa olhou para Fujin e perguntou com a voz trêmula, tudo aqui é verdade? Ele tinha o boneco humano do Lorde Terceiro que pode usar a liberação magnética? Fujin assentiu sem distraí-la muito. Era muito fácil para alguém como ela entender a importância daquela informação. Fujin não precisava enfatizá-la. Além disso, Tsunagakure não pagaria mais se fornecesse uma análise detalhada. Arisa pensou amargamente. Que confusão. Houve alguns rumores sobre trazer Sasori de volta e nomeá-lo o próximo Kazekage. Embora fosse altamente improvável que ele se tornasse o 5º Kazekage, o conselho estaria disposto a pagar qualquer preço para fazê-lo voltar para a vila. Arisa suspirou. Embora a informação de Fujin os tivesse poupado de uma enorme dor de cabeça, também criou mais dores de cabeça. Além de Tio, Sasori era o único ninja de nível S que cresceu em Tsunagakure. Até que novos ninjas de nível S surgissem das gerações mais jovens, Tsunagakure não teria um ninja de nível S ativo. Sem mencionar que a reputação de Tio cairia drasticamente devido às ações do neto. Ela não conseguiria ajudar muito a restaurar a força dele se todos a olhassem com desconfiança. Pior ainda, haveria desconfiança entre as fileiras de Tsunagakure, especialmente em relação aos marionetistas. No entanto, isso mostrava que Tsunagakure precisava levar a segurança de seus Kage muito mais a sério. Arisa disse, obrigada pela informação. Vale a pena. Por favor, não interprete isso como uma falta de educação, mas isso é muito importante para minha aldeia. Você tem alguma prova concreta para provar isso? Fujin ergueu uma sobrancelha e perguntou, você espera que eu lhe forneça o boneco humano do terceiro Kazekage? Basta encontrar Sasori e espancá-lo até que ele seja forçado a usar esta carta. Fujin deu de ombros.
Arisa não ficou surpresa com a resposta dele. Mesmo assim, suspirou e murmurou. Compreensível, peço desculpas. Você poderia nos contar os outros 6 ninjas de rank S com quem lutou ao lado de Sasori? Um sorriso surgiu no rosto de Fujin quando ele respondeu. Claro, se você puder pagar. Não espere desconto desta vez, pois não acho que essa informação seja essencial para a sobrevivência de Tsunagakure. Arisa se sentiu constrangida enquanto Shikaku balançava a cabeça e pensava. Já os pressionamos o máximo que podíamos. Eles não podem pagar mais. Uma pena, poderia ter sido interessante de assistir. Sem Fujin para fazer caridade, Arisa e Yura só puderam continuar com sua tarefa. Eles cuidaram da maior parte de seus deveres oficiais antes de serem conduzidos de volta por Kakashi para esperar até que Anbu terminasse de verificar todos os pergaminhos restantes. No escritório do Okage, Tsunade murmurou. Eles foram muito cooperativos. Não imaginei que veria Tsunagakure tão humilde. Jiraiya riu. Isso só mostra o quão catastróficas foram as perdas. Tsunade assentiu. A posição de Tsunagakure não era algo que alguém invejaria. Era improvável que eles representassem uma ameaça por vários anos. Koharu disse de repente. Esta é a primeira vez que alguém faz um acordo que beneficia apenas uma pessoa em vez da aldeia. A atenção de todos se voltou para Fujin. Shikaku suspirou internamente. Ela precisa continuar cutucando ele? Fujin também ficou surpreso. Ele não esperava ser atacado sem nenhuma provocação. Ele olhou de volta para Koharu e perguntou, sério? Preciso verificar nossos acordos anteriores uma vez. Além disso, o que você quer dizer com não beneficiar a vila? Se não fosse por mim, você teria se contentado com 1/3 do que Tsunagakure pagou à vila hoje. A única razão pela qual Tsunagakure concordou com tais termos foi a marcha de Fujin sobre seu país. Konoha já havia se beneficiado muito graças a Fujin, seja pelas reparações de Tsunagakure ou pela missão de Kusagakure. Todos no conselho sabiam disso. Claro, isso não foi suficiente para fazer Koharu recuar. Sua discussão com Danzo a alarmara demais. Ela balançou a cabeça e disse, essas duas coisas são diferentes. Fazer o que você está fazendo agora abrirá um precedente perigoso. Será problemático para a vila no futuro se todos, egoisticamente, pensarem apenas neles em vez da vila. Fujin respondeu. A única coisa perigosa é a incapacidade de algumas pessoas de se concentrarem no panorama geral e competirem entre si, enquanto perdem mais ganhos para a aldeia. Se sua visão é tão limitada, ancião Koharu, recomendo que renuncie ao seu assento no conselho. As palavras de Fujin foram tão implacáveis quanto as de Koharu. Enquanto Koharu mirava sua natureza, ele mirava sua competência. Como alguém que tinha sido um ancião por tanto tempo, Koharu ficou imediatamente ofendida. Ela perguntou friamente, o que você quer dizer? Fujin a ignorou, voltou seu olhar para Shikaku e perguntou, temos algum meio clandestino de contatar Kumogakure e Iwagakure? Shikaku assentiu. Eles foram criados e mantidos por Danzo, e mais tarde caíram nas mãos de Shikaku. Fujin disse, ótimo. Venda essa informação a eles. Defina o preço em no mínimo 1000 cristais elementais de qualquer elemento, para que eles não pensem que é falso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 836. Vender a informação sobre a morte do terceiro Kazekage para Iwagakure e Komogakure? Yashi ficou intrigado. Ele analisou por alguns instantes e pensou, por que não? Mesmo que isso não tenha nada a ver com eles, eles ficariam curiosos para saber como alguém tão forte desapareceu de repente. Para garantir que nada parecido acontecesse com seus Kage, eles estariam dispostos a gastar uma fortuna. A informação também não é inútil, pois eles levarão Sasori muito mais a sério. E pensar que ele não só matou o terceiro Kazekage, como transformou em uma marionete humana que pode usar a liberação magnética. Depois do Edo Tensei de Orochimaru, ele pode ser a maior ameaça. Yashi entendeu quão problemático seria se Sasori conseguisse transformar mais alguns usuários de Kekkei Genkai em marionetes humanas. Os outros também. Shikaku pensou, eu tive a mesma ideia, mas não achei que ele mesmo recomendaria. Shibi disse, antes de você continuar vendendo as informações, acho que é hora de o conselho também ser informado sobre os acontecimentos. Embora Shibi não se importasse que Fujin mantivesse isso em segredo até receber o pagamento, não informar o conselho adequadamente foi um insulto. Fujin respondeu casualmente, não há muita coisa. Tenho certeza de que você já adivinhou a maior parte. Meu exército encontrou Sasori e Deidara na Terra do Arroz. Durante nossa batalha, ele usou o boneco humano do terceiro Kazekage. O resto é só especulação nossa. Então você encontrou a Akatsuki, exclamou Omura. Ele rapidamente acrescentou. Os relatórios da missão não disseram nada sobre isso. Fujin assentiu. Foi bem inesperado. Também obtive muitas informações além do terceiro Kazekage, embora não tenhamos certeza absoluta. Mas se nossos medos forem verdadeiros, podemos ter um perigo oculto. O clima na sala mudou. As palavras de Koharu foram completamente ignoradas por todos. Embora fosse verdade que ninguém jamais fizera acordos para obter benefícios pessoais como Fujin, acordos eram frequentemente feitos por clãs, mesmo os menores. Considerando os jovens que viviam nos complexos de Fujin, suas ações também poderiam ser interpretadas como se ele estivesse zelando por eles. Koharu também entendeu isso. Ela estava apenas tentando arrumar confusão por causa da conversa com Danzo. Sem ninguém para apoiá-la e todos focados nas novas informações, ela parou de insistir. Em vez disso, perguntou, por quanto tempo você vai guardar segredos do conselho? Se algo tão importante acontecesse, o conselho deveria ser informado imediatamente. Fujin não respondeu e em vez disso olhou para Shikaku. Shikaku suspirou e murmurou, eu queria esperar até que o Lorde Terceiro acordasse. No entanto, parece que isso vai levar algum tempo. Certo, vamos convocar uma reunião do conselho imediatamente.
Preciso de ajuda para lidar com este assunto. Com Kakashi de olho nos ninjas de Tsunagakure, eles não tinham muito com o que se preocupar. Deixaram Águia encarregado de confirmar o conteúdo do pergaminho de armazenamento enquanto os membros do conselho se reuniam na sala do conselho. Tsunade ocupou o lugar de Hiruzen enquanto Jiraiya também se sentou. É claro que os civis não foram informados sobre a reunião. Fujin informou o conselho sobre seu confronto com Sasori e Deidara, juntamente com suas descobertas sobre o terceiro Kazekage. Inoishi resmungou. Sasori, ele parece quase tão problemático quanto Orochimaru. Shoza perguntou. Como terminou a batalha? Eles escaparam? Fujin respondeu. Não exatamente. Outro membro da Akatsuki interferiu. Acredito que ele possa ter sido responsável pelo incidente da 9 Caudas anos atrás. Com exceção de Tsunade e Jiraiya que já haviam sido informados por Shikaku, todos os membros do conselho ficaram chocados. Ninguém esperava que Fujin resolvesse muito menos 2 grandes mistérios. Os mais chocados foram os 2 anciãos. Omura pensou, não era o clã Uchiha? Koharu se perguntou, será que estávamos enganados? Foi interferência externa o tempo todo? No entanto, quem seria forte o suficiente para derrotar Minato e controlar a 9 Caudas? Fujin passou ao conselho as mesmas informações que havia passado a Shikaku, conectando os pontos enquanto falava. Mesmo sem nenhuma evidência sólida, todos os membros do conselho estavam convencidos de que a análise de Fujin era precisa. Enquanto Fujin falava, Shikaku sutilmente observou Koharu e Omura. Ele tinha um forte palpite de que os anciões tinham algo a ver com o massacre Uchiha. Ele queria ver se suas expressões mudariam ao perceber que eles tinham mirado erroneamente no clã Uchiha. Infelizmente ele ficou desapontado. Koharu e Omura tinham excelente controle sobre suas expressões. Eles não deram uma única pista para Shikaku. Claro, embora mantivessem perfeito controle de suas expressões, suas mentes internas estavam uma bagunça. Omura pensou, como suspeitávamos eram Uchiha. No entanto, ele não deveria ter nada a ver com o clã Uchiha, ou Itachi não teria tido sucesso. Julgamos o clã Uchiha erroneamente. Omura suspirou internamente. Koharu sentiu o mesmo. O erro de julgamento deles provou ser extremamente custoso para Konoha. Konoha perdeu seu clã mais forte. O ninja de nível S e 2 jovens ninjas extremamente promissores que se tornaram ninjas de nível S na adolescência devido àquele desastre. Omura e Koharu não ousaram falar em voz alta. No entanto, outros não se intimidaram. Sumi disse diretamente. O clã Uchiha foi maltratado injustamente. Todos na sala sabiam que o clã Uchiha havia sido realocado para os arredores da vila e monitorado incansavelmente durante anos. Seu descontentamento agora parecia justificado. Seus olhares se voltaram para os 2 anciões, que estavam entre os responsáveis por implementar a decisão. Omura suspirou e murmurou. O clã Uchiha foi alvo de uma conspiração. Ele agiu de tal forma que todas as suspeitas levaram ao clã Uchiha. A ideia de um Uchiha tão aterrorizante vivendo fora de Konoha nem passou pela nossa cabeça. O clã Uchiha também não deveria saber. Koharu acrescentou imediatamente, considerando que Itachi se juntou a Akatsuki após massacrar o clã Uchiha, este ninja mascarado pode ter desempenhado um papel no massacre também. No entanto, é difícil dizer se ele participou ativamente ou apenas manipulou o jovem Itachi. Fujin olhou para os 2 velhos conspiradores e pensou, como esperado desses caras. Eles imediatamente jogaram a culpa em Obito e na Akatsuki. Ninguém suspeitaria deles, considerando o quão absurda foi a ordem dada a Itachi. Yashi disse, não há nada que possamos fazer sobre o passado. Precisamos nos concentrar no futuro. Este misterioso Uchiha e Akatsuki representam uma grave ameaça à nossa vila. Se ele realmente consegue usar Izanagi, além de ter um ninjutsu de espaço-tempo tão poderoso, ele é uma grave ameaça a todos os ninjas de Konoha. Duvido que nossos clãs se sairiam melhor do que os Uchiha se atacassem outros clãs. As palavras de Yashi trouxeram todos de volta a uma amarga verdade. Eles não podiam garantir sua segurança. Além de Fujin, apenas Tsunade e Jiraiya tinham confiança em sobreviver ao ataque de Obito. Os líderes do clã ficariam completamente indefesos. Eles só conseguiam encontrar consolo no fato de que ele não fazia um movimento direto há mais de uma década. Inoishi perguntou, você pensou em alguma resposta para ele, Shikaku? Shikaku suspirou e respondeu, é difícil. Nunca ouvi falar de tal habilidade. Embora eu tenha pensado em várias contramedidas, nenhuma é infalível. Não podemos nem mesmo provocá-lo para eliminá-lo devido à sua habilidade ser tão escorregadia. Ele fez uma pausa e olhou ao redor da sala antes de acrescentar, eu esperava que Lorde Terceiro pudesse pensar em algo. No entanto, como ele ainda não acordou, espero que alguns de vocês possam me dar ideias melhores. A reunião do conselho subitamente se transformou em uma sessão de reflexão, onde ideias novas e originais foram apresentadas para atingir Obito. Infelizmente, Fujin rejeitou a maioria delas. As que ele não tinha foram rejeitadas por outros antes que ele tivesse a chance de dizer qualquer coisa. Elas não eram abrangentes o suficiente, implementáveis ou não podiam ser implantadas em larga escala. No final, eles não conseguiram decidir sobre nenhuma boa ideia, apesar de terem passado várias horas. Fujin não ficou realmente surpreso. Eles tinham informações mínimas sobre a habilidade de Obito, e sua habilidade estava realmente quebrada. Jiraiya balançou a cabeça e disse, teremos que esperar até o sensei acordar. Tsunade suspirou e acrescentou, essa habilidade é muito estranha. Ficar intangível por tanto tempo. Duvido que o sensei tenha um jeito também. Ninguém se opôs a ela. A única maneira que conseguiram chegar a um acordo foi matar Obito antes que ele os atacasse. Infelizmente, isso também não foi moleza. De repente, Fujin disse, bem, se não podemos fazer nada sobre ele, só nos resta esperar que outros possam fazer. Sumi perguntou, outros? De quem você está falando? Os olhos de Shikaku tremeram enquanto ele murmurava, não me diga. Todo o conselho ficou perplexo quando Fujin riu e disse, sim, vamos vender essa informação também. Capítulo 837.
Sim, vamos vender essas informações também. Todo o conselho olhou para Fujin com estranheza. Além de Shikaku, ninguém esperava que Fujin dissesse algo assim. Até Tsunade e Jiraiya olharam para Fujin com outros olhos. Fujin explicou: Komogakuri e Wagakuri pagarão um alto preço para descobrir uma ameaça que pode matar seus Kage ou sequestrar seus Jinchuriki. Podemos até culpá-lo pelo sequestro de An. Mesmo que Sunagakuri tenha sido esgotado, eles ainda deveriam desembolsar mais recursos para descobrir tal ameaça. A única decepção é que é improvável que qualquer uma das facções no País da Água pague algo devido ao seu estado. Nenhum dos membros do conselho prestou muita atenção às suas palavras. Assim que Fujin sugeriu a ideia, eles imediatamente perceberam os prós e os contras. A mente deles ainda estava presa no quão absurda a ideia era. No entanto, de alguma forma fazia todo sentido. Em circunstâncias normais, nenhuma vila venderia informações tão críticas. Em vez disso, esperariam que óbito causasse algum dano a outras vilas, indiretamente fortalecendo a posição de Konoha. No entanto, as 4 grandes vilas não representavam uma ameaça para Konoha por enquanto. Nenhuma delas estava em posição de iniciar uma guerra de grandes proporções. Por outro lado, Akatsuki parecia uma ameaça maior. Portanto, era lógico vender tais informações apesar do seu absurdo. Compreendendo a ameaça que tal ninja representaria, Konoha poderia exigir um preço maior do que as informações do terceiro Kazekage. A ideia foi proposta por Fujin, alguém que não tinha muita experiência com negócios, diferentemente dos líderes de clã e anciões, que cuidavam de diversos assuntos financeiros para suas respectivas facções. Tsunade não pôde deixar de pensar: esse garoto. Seu processo de pensamento é completamente diferente do de um jovem normal. O que ele passou para encontrar oportunidades em assuntos tão vagos e sem relação? Não. Não é isso que causa essa sensação estranha. Agora eu entendo. Ele está tratando esses acordos como uma forma de extorquir recursos de outras aldeias. Ele está alguns passos à frente do sensei nesse aspecto, embora eu não saiba dizer se isso é algo bom. Jiraiya notou a mesma coisa enquanto os demais membros do conselho tentavam vislumbrar o que despertava o interesse de Hiruzen por Fujin. Shikaku pensou: eu tinha ouvido histórias dele extorquindo o velho durante a formatura e seus exames Chunin. Não é de se admirar que ele tenha insistido tanto para trazer Fujin para o conselho e para as equipes de negociação. Ele só queria que outras aldeias experimentassem o que ele teve que passar. Por um momento, Shikaku temeu que a próxima grande guerra pudesse começar quando Fujin exagerasse nesses assuntos. Ele só podia rezar para que estivesse aposentado do serviço oficial até lá. Hiromasa riu de repente e disse: nada mal. O que recebemos de Kusagakuri e Sunagakuri já é suficiente para nos recuperarmos das perdas. Se conseguirmos fazer Iwagakuri e Komogakuri pagarem um preço alto, será um bom impulso para nos ajudar a elevar nossas forças ao próximo nível. Quando Hiromasa quebrou o gelo, vários outros também riram. Sumi disse: de fato, essa é uma boa ideia. Inoishi acrescentou: devemos fazer disso uma alta prioridade. Yashi respondeu: concordo, mas não devemos ficar impacientes. Caso contrário, eles suspeitarão de algo suspeito e podem não estar dispostos a pagar um preço alto. Precisamos primeiro construir confiança vendendo as informações do terceiro Kazekage. Todo o conselho, composto por várias pessoas respeitadas, começou a discutir como extrair o preço máximo de outras aldeias, como um grupo de bandidos. De repente, Koharu tossiu e disse: você está colocando a carroça na frente dos bois. O olhar de todos se voltou para ela. Ela olhou para Fujin e disse: você pegou todos os cristais elementais que Sunagakuri deu em troca das informações sobre o terceiro Kazekage. Quer fazer o mesmo de novo? Fujin pensou: bem, eu não estava planejando aceitar nenhum, mas se ela está me pedindo com tanta gentileza, recusar seria bastante indelicado. Felizmente ou infelizmente para Koharu, Sumi falou antes que Fujin pudesse abrir a boca. Isso não seria apropriado. O acordo com Sunagakuri é um assunto diferente. As ações de Fujin foram a razão pela qual eles capitularam tão facilmente. O acordo relacionado ao terceiro Kazekage foi apenas a cereja do bolo. Não podemos tratar todos os casos da mesma forma. A ação mais apropriada seria dar a ele 25%, como fazemos quando um clã contribui significativamente para uma tarefa específica. Sumi não estava presente no escritório do Hokage quando Koharu tentou repreender Fujin por ser ganancioso. Então ela não sabia das intenções de Koharu e presumiu que Koharu queria que Fujin recebesse uma parte justa, já que quase todo o trabalho havia sido feito por ele. Claro, era estranho ver Koharu cuidando de Fujin apesar de suas divergências na capital do fogo, mas Sumi tinha visto coisas mais estranhas. Na política, os benefícios frequentemente superavam as disputas mesquinhas. Muitas vezes, os membros do conselho que estavam em lados opostos davam as mãos se ambas as facções se beneficiassem. Sumi simplesmente presumiu que aquele era um desses casos. Ela não queria que o clã Inuzuka perdesse sua parte da fortuna que Konoha estava prestes a ganhar. Como os outros clãs teriam pensamentos semelhantes, Sumi não teve medo de falar o que pensava. Koharu entendeu imediatamente: ela me entendeu mal. Koharu disse rapidamente: no entanto, ele é apenas um ninja. Koharu queria dizer que Fujin estava sozinho, sem nenhum clã. Como tal, ele não deveria ser tratado como um clã e os benefícios que ele receberia deveriam ser substancialmente menores. Infelizmente, ela foi interrompida por Inoishi, que disse: isso está incorreto. Ele está cuidando de mais de 100 órfãos do País da Água. No futuro, eles serão uma parte importante da nossa Ambu. Mesmo que não seja oficial como os clãs, é mais ou menos uma facção e Fujin é o líder de fato. Assim como Tsumi, ele temia que Koharu e Fujin tivessem chegado a algum tipo de acordo nos bastidores. Ele nem a deixou discutir. Koharu queria responder, mas Hiromasa disse: na verdade, isso não é totalmente justo. Os clãs, mesmo os menores, recebem recursos da vila todos os anos.
A facção de Fujin não recebe esse tipo de verba, embora as crianças estejam sendo treinadas pelos treinadores da Anbu. Para sermos justos, deveríamos dar a Fujin uma parcela maior desse acordo ou alocar os recursos da facção dele, assim como os clãs recebem. Sem perder tempo, Inoishi disse com um sorriso, com o jeito que essas crianças estão crescendo, isso é inevitável. Devíamos oficializar isso agora. Mais do que os órfãos, o crescimento de Fujin foi extremamente avassalador. Embora zelassem por seus próprios interesses, nenhum dos líderes de clã queria se opor a Fujin se pudessem evitar. Inoishi sabia que era apenas uma questão de tempo até que sua facção recebesse um status semelhante ao dos clãs ninja. No passado, Danzo, Omura e Koharu desenvolveram seus clãs substancialmente à medida que ganhavam fama e força. Portanto, ele esperava que Fujin fizesse o mesmo em algum momento no futuro. A perda de Fujin ao tomar parte de seus recursos foi insignificante comparada aos ganhos com a venda das informações. Inoishi não precisou de tempo para calcular. Shosa assentiu. Isso é razoável. Concordo com Inoishi. Sumi e Hiromasa também concordaram, enquanto os demais assistiam à cena, incrédulos. Os demais tinham visto Koharu e Fujin brigarem no escritório do Hokage. Sabiam que Koharu queria garantir que Fujin não levasse nada e não o contrário. No entanto, a facção de Fujin agora, de alguma forma, contava com o apoio de 4 líderes de clã. Koharu ficou completamente sem palavras, enquanto Omura não conseguia entender como as coisas chegaram a tal ponto. Fujin também ficou surpreso. Nunca previra tal coisa. Pela primeira vez, estava sendo altruísta até que Koharu decidiu cutucá-lo. No entanto, antes mesmo que ele pudesse contra-atacar, Sumi, Inoishi e Hiromasa se uniram para fazer a vila lhe pagar uma pequena quantia. Com um sorriso no rosto, Hiromasa perguntou: "O que você acha, Fujin? Isso é aceitável?" Naturalmente, Fujin não via problema algum com tal acordo. Embora pudesse pressionar por mais benefícios, isso não faria diferença para ele. Além disso, ele não planejava aceitar nada inicialmente. Portanto, só pôde concordar. Com o apoio de 4 líderes de clã, os 3 restantes não tiveram outra opção a não ser aceitar o acordo, mesmo sabendo o que realmente estava acontecendo. Com 7 líderes de clã apoiando o Tsunade sem demonstrar qualquer oposição, não havia nada que Koharu pudesse fazer ou dizer para esclarecer a confusão. Omura parecia confuso enquanto se perguntava: "O que diabos aconteceu aqui?" Capítulo 838. Mais da metade dos membros do conselho assistiu, confusos. A ascensão de Fujin ao posto de líder oficial de uma nova facção em Konoha e a conquista de um status semelhante ao de um clã. Por uma série de razões, nenhum deles conseguiu intervir e pôr fim à situação. No fim, só restava aceitá-la. Fujin olhou para Koharu pensando: "Eu a julguei mal. Ela não é tão magnânima quanto Hiruzen ou Sasori, mas também não é tão ruim. Ainda me lembro de quão inflexivelmente Hiruzen negou meu pedido para obter cristais elementais para os órfãos ou outros ninjas civis. A única maneira de eles terem acesso a eles era através da Anbu. No entanto, Koharu o evitou com tanta facilidade, como esperado de um político experiente. Ver Fujin sorrindo para ela irritou Koharu ainda mais. Infelizmente, ela só conseguiu engolir a raiva e se arrepender de como havia formulado a pergunta. O conselho discutiu como vender as informações para Iwagakure, Komogakure e até mesmo Sunagakure antes de discutir outros assuntos gerais. Após a reunião, Fujin e Tsunade retornaram ao departamento de tortura e interrogatório e continuaram seus experimentos. Ao longo da semana seguinte, Tsunade curou as almas de mais 3 prisioneiros. Durante esse tempo, Gai treinou Naruto, Konohamaru, Udon e Moeji, além de seus alunos. Nem é preciso dizer que os 3 jovens se arrependeram de ter seguido Naruto até a casa de Fujin. Inicialmente, Naruto também teve dificuldades, mas graças ao seu físico único, adaptou-se rapidamente e experimentou pequenos, porém notáveis, ganhos em pouco tempo. Quanto a Sasuke, Yoshi o manteve no hospital, preocupando mais uma vez os órfãos Uchiha restantes. No departamento de tortura e interrogatório, Tsunade suspirou cansada. Finalmente está feito. Fujin assentiu pensando: impressionante. Todas as 4 almas foram curadas com precisão, conforme seus planos, sem causar mais danos. Além disso, ela melhorou consideravelmente durante a 2ª e a 3ª curas. Embora não tenha havido muita melhora durante a 4ª cura, isso apenas mostra que ela chegou perto da perfeição. Não deve haver nenhum acidente com Hiruzen. Fujin perguntou: "É hora de curar o velho? Ou você quer melhorar ainda mais?" Tsunade respondeu: "Melhorar ainda mais será um processo longo e sem fim. Já chega. Curarei o sensei amanhã. Você deveria vir também, caso haja algum incômodo. Tome uma pílula de soldado, pois eu o curarei continuamente até que ele acorde. As únicas pausas que faremos serão aquelas que a alma dele precisa." O tom dela era muito sério. Fujin assentiu: "Eu estarei lá." Na manhã seguinte, Fujin e Tsunade se encontraram no último andar do hospital de Konoha. Graças às informações de Fujin sobre as habilidades de óbito, a segurança foi reforçada. Não só o número de esquadrões da Anbu aumentou, como também alguns Chunin de elite foram alocados permanentemente. Além disso, Jiraiya também ficava de olho ocasionalmente. Entrando na sala, Tsunade ordenou: "Até eu sair da sala, não permita que ninguém entre ou mesmo bata na porta." "Entendido?" Os capitães da Anbu responderam imediatamente: "Entendido." Tsunade acrescentou: "Ótimo. Protejam o perímetro." Todos se apagaram, deixando apenas Fujin, Tsunade e Shizune na sala junto com o Hiruzen inconsciente. Sem perder tempo, Tsunade começou a trabalhar. Fora da sala, as pessoas em Konoha continuaram seu trabalho como de costume. No entanto, todos podiam sentir uma sensação de desconforto, como se o ar estivesse opressivo. Sasuke, que estava alguns andares abaixo do quarto de Hiruzen, se perguntou: "O que está acontecendo hoje? Por que há tantos ninjas Anbu monitorando a área?" Como Hiruzen estava sendo curado e Tsunade não queria nenhuma perturbação, a vila inteira estava em alerta máximo.
Enquanto a maioria não sabia o que estava acontecendo, Shikaku havia mobilizado milhares de ninjas, incluindo Jiraiya, para garantir que nada inesperado acontecesse. Felizmente não houve acidentes. Tsunade curou Hiruzen por um dia inteiro, com apenas 2 pausas para permitir que a alma de Hiruzen se adaptasse. Enxugando o suor da testa, ela colocou a palma da mão no peito de Hiruzen. Shizune e Fujin observaram atentamente, pois perceberam que ela estava quase curada. Quando seu chakra entrou no corpo de Hiruzen, seus olhos se abriram de repente. Seus olhos pousaram em Tsunade e um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Tsunade deu um suspiro de alívio. O processo tinha sido um sucesso. Olhando para Hiruzen, Tsunade murmurou: "Você foi longe demais dessa vez, sensei." Hiruzen sentou-se com a ajuda de Shizune e respondeu com uma risada: "Infelizmente não sou mais jovem. Eu só podia confiar em suas habilidades. Já que recuperei a consciência, eu estava certo em fazer isso." A expressão de Tsunade se apagou quando ela disse: "Pare de se fazer de forte. Você sabe que não se recuperou completamente. Só restaram 20% da sua alma. Mesmo com as minhas habilidades, sua alma só conseguiu se recuperar até 33%. Recuperá-la ainda mais levará muito tempo." Tsunade suspirou. Embora Hiruzen tenha feito cara de bravo, todos na sala sabiam quanta dor ele estava suportando naquele momento. Orochimaru, que estava apenas sem os braços, sofreu tremendamente. A dor que Hiruzen estava sentindo não podia ser colocada em palavras. Hiruzen sorriu novamente e disse: "Está tudo bem. Estar vivo depois de invocar o Deus da Morte é bom o suficiente." Ele virou o olhar para Fujin e provocou: "Eu não esperava ver você tão surpreso. Não esperava que meus velhos ossos sobrevivessem?" Fujin respondeu: "Não, eu sabia que você acordaria. É que ouvi o Shikaku-san dizendo que você não acordaria até que alguém se tornasse o quinto Hokage. Eu não esperava que ele estivesse errado." As palavras de Fujin atordoaram os 3 ninjas presentes, especialmente Hiruzen, que ficou tão surpreso que perdeu o fôlego e começou a tossir violentamente. Tsunade e Shizune imediatamente o ajudaram, encarando Fujin. Tsunade repreendeu: "Fujin, agora não é hora para Jo." Antes que ela pudesse completar a frase, Hiruzen perguntou respirando fundo: "O que você quer dizer? O quinto Hokage ainda não foi nomeado?" Tsunade e Shizune ficaram sem palavras diante das preocupações de Hiruzen. O velho estava mais preocupado em ser forçado a assumir o comando novamente do que com sua frágil alma e saúde. Elas tinham a sensação de que Hiruzen se recusaria a sair daquela sala se o próximo Hokage não fosse nomeado. Shizune disse rapidamente: "Lorde Terceiro, não se preocupe. Lady Tsunade aceitou a posição de quinto Hokage." Fujin riu e acrescentou: "E Shikaku tem sido o Hokage interino na sua ausência. Então você pode relaxar." Hiruzen ficou aliviado e surpreso ao mesmo tempo. Ele pensou: Tsunade retornar à vila e assumir a responsabilidade depois de tanto tempo agindo já é uma surpresa. E pensar que Shikaku aceitaria um trabalho tão problemático. O que aconteceu enquanto eu estava inconsciente? Antes que ele pudesse perguntar, Tsunade disse: "Suponho que você já esteja ciente das consequências de ter uma alma ferida." Hiruzen assentiu: "Minhas reservas cairão drasticamente e não serei capaz de controlar meu chakra como de costume. Precisarei treinar meu controle de chakra novamente e reaprender a manipular meu chakra com uma alma despedaçada. É improvável que eu recupere minha força anterior, mas reaprenderei o selo do ceifador da morte caso Orochimaru nos ataque com o Jutsu Edo Tensei novamente." Tsunade franziu a testa e perguntou: "Você planeja derrotar uma dúzia de ninjas de nível S simultaneamente, apesar da sua condição?" Hiruzen riu e disse: "Não se preocupe. Embora o Edo Tensei de Orochimaru fosse formidável, ele tinha uma fraqueza. Invocar mais ninjas mortos aumentava a pressão sobre sua alma. Ele mal conseguia se mover. Com sua alma ferida, é improvável que ele consiga controlar tantos ninjas de rank S simultaneamente. Enquanto sua alma não se recuperar completamente, não precisamos nos preocupar." Fujin perguntou: "O conhecimento dele sobre almas não é muito profundo? Quais são as chances de ele curar a alma?" A expressão de Hiruzen ficou séria. Se Orochimaru recuperasse sua força, Konoha poderia enfrentar outra calamidade. E Hiruzen não seria capaz de salvar Konoha da próxima vez. Hiruzen suspirou e respondeu: "É difícil, muito difícil. Infelizmente não posso dizer com certeza." "Ele se aproximou de você?" Tsunade assentiu. Ele alegou ter outros meios para se curar. "No entanto, não acho que eles possam curar sua alma completamente. Caso contrário, ele não teria se aproximado de mim." Hiruzen concordou: "Só podemos esperar que seja esse o caso." Fujin murmurou: "Bem, se a sorte estiver conosco, ele pode me encontrar em algum momento antes de se recuperar completamente. Você deveria descansar agora, vovô. Deixe os problemas conosco, a menos que pretenda retornar ao trono do Hokage." Ele imediatamente recebeu um olhar furioso de Hiruzen. Hiruzen avisou: "Não o subestimem só porque ele está ferido. Este é um bom momento para matá-lo, mas ele vai revidar com todas as suas cartas escondidas. Ainda não sabemos se ele tem subordinados ou aliados mais capazes." Tsunade riu baixinho. "O Togakuri se foi e Orochimaru está fugindo. Eu não ficaria muito preocupada se ele encontrasse Fujin." A surpresa surgiu novamente no rosto de Hiruzen. Ele perguntou: "O que aconteceu enquanto eu estava inconsciente?" Capítulo 839. Hiruzen ficou em choque quando soube dos vários eventos que aconteceram. De Kusagakure aceitando o acordo mais injusto que já viu, Fujin ateando fogo em Otogakure e marchando para Sunagakure, até resolver os mistérios há muito não resolvidos em torno das mortes de Minato e do terceiro Kazekage. Hiruzen não previu que nenhum desses eventos ocorreria. O que mais chocou Hiruzen foi que Fujin supostamente matou o Uchiha mascarado da Akatsuki. Ele pensou pela descrição dele, ele soa exatamente como a pessoa que Itachi mencionou em seu primeiro relatório. Embora ele não conhecesse as habilidades do ninja mascarado, Itachi tinha os mesmos pensamentos que Fujin também.
também. Infelizmente, ele mencionou sua existência para mim depois que o massacre Uchiha aconteceu. Já era tarde demais. Mais absurdo ainda, ele alegou que essa pessoa era Uchiha Madara. Hiruzen não tinha certeza do que fazer com o relatório de Itachi. Como Itachi não relatou suas habilidades, suas especulações não foram tão convincentes quanto as de Fujin. Como ele afirmou que o ninja mascarado era Uchiha Madara, o relatório perdeu mais credibilidade aos olhos de Hiruzen. Hiruzen pensou, mesmo que eu de alguma forma alimente a ideia absurda de Madara enganando o Lorde I e de alguma forma sobrevivendo até agora, como posso explicar Madara sendo forçado a usar Izanagi para sobreviver contra Fujin? Não era que Hiruzen menosprezasse Fujin, mas o poder de Madara era muito fora do mundo. Mesmo sendo chamado de Deus do Shinobi, Hiruzen sabia que não duraria mais do que alguns minutos contra Madara, mesmo em seu auge. Ele entendia completamente o quão aterrorizantes Madara e Hashirama eram. Então, a ideia de Fujin matando Madara era além do absurdo para Hiruzen. Assim como a ideia de Madara resgatando gente como Sasori e Deidara. Hiruzen analisou, embora eu tenha certeza de que ele não é Madara, sua habilidade é extremamente peculiar e problemática. Tornar-se intangível à vontade. Apenas técnicas equivalentes ao domínio do vento de Fujin podem combatê-lo efetivamente. As outras maneiras que poderiam nos permitir lutar com ele igualmente deveriam ser Senjutsu, que aumenta a consciência e a sensibilidade do ninja, e outras técnicas de espaço-tempo como o Deus do Trovão Voador do Sensei. Hiruzen sentiu uma dor de cabeça. A habilidade de Obito era simplesmente absurda demais. Ter Izanagi em cima dela era simplesmente nojento. Você está bem, Lorde Terceiro? Vendo Hiruzen perdido em pensamentos, Shizune ficou preocupada e perguntou, tirando de si. Hiruzen assentiu e disse, estou. Você fez um excelente trabalho, Fujin. Eu não poderia ter feito melhor. Fujin riu. Eu disse para você não se preocupar tanto. Hiruzen sorriu. Por um momento, ele se sentiu alegre que as longas horas que ele dedicou a guiar Fujin estavam finalmente mostrando resultados. Infelizmente, esse sentimento durou apenas um momento fugaz enquanto Hiruzen se perguntava confuso, isso é estranho. Desde quando ele se tornou tão compassivo? É porque eu estou machucado ou ele está brincando de alguma coisa? Hiruzen queria acreditar que a resposta era a primeira, mas suas experiências com Fujin o deixaram mais do que um pouco preocupado. Ele só conseguia encontrar alívio no fato de que Fujin ainda não tinha colocado um novo problema em sua cabeça. Embora Hiruzen tenha acordado, sua saúde ainda estava frágil. Tsunade fez tudo o que pôde para ajudar Hiruzen a se recuperar o máximo que pôde em algumas horas. Graças aos seus esforços, Hiruzen não estava mais confinado à cama e começou a andar por aí. Tsunade finalmente encarregou vários ninjas médicos veteranos de cuidar de seu tratamento posterior. A notícia de que Hiruzen estava melhorando se espalhou por Konoha como fogo. A vila inteira se alegrou e as celebrações começaram. As celebrações continuaram no dia seguinte, quando Tsunade aceitou oficialmente o posto de Hokage e foi nomeada a quinta Hokage. Enquanto todos ouviam rumores, os ninjas de Konoha ficaram aliviados ao ver isso acontecendo oficialmente. Não só era bom para a liderança de Konoha, mas também significava que o melhor ninja médico residiria permanentemente em Konoha. Foi um grande impulso para o moral deles. Claro, quem mais se alegrou foi ninguém menos que Hiruzen. O chapéu finalmente havia sido passado. A segunda pessoa mais feliz foi Shikaku, que foi forçado a ser o Hokage interino mesmo após o retorno de Tsunade. Embora não pudesse se aposentar como Hiruzen, ele queria desesperadamente dormir bem, além de seus cochilos da manhã, da tarde e da noite. Assim que a cerimônia terminou, ele entregou toda a papelada e outras tarefas para Tsunade. A expressão de Tsunade escureceu quando ela notou sua impaciência e alegria. Shizune pensou sem jeito. É quase como se ele não pudesse esperar para fugir. Shikaku estava saindo quando Tsunade disse de repente, espere. Shikaku parou e perguntou, há mais alguma coisa, Lady Tsunade? Tsunade respondeu, existe. Ela olhou para seus guardas Zambu e ordenou, ativem todos os selos. Não nos perturbem, a menos que seja algo importante. Os guardas Zambu seguiram seu comando e em instantes, o escritório do Hokage estava trancado, deixando apenas Tsunade, Shizune e Shikaku na sala. Antes que Shikaku pudesse perguntar qualquer coisa, Tsunade se virou, sentou-se em sua cadeira, abriu uma gaveta e retirou um tokuri. Shizune se perguntou perplexa, quando a Lady Tsunade colocou álcool aí. Tsunade calmamente despejou o álcool em seu oshoku, olhou para Shikaku e disse, desembucha. Me conte sobre o registro de missões de Fujin e todas as outras coisas malucas que ele fez para ganhar o interesse e a confiança do sensei. Além disso, me diga por que Jirai era tão reservado ao falar sobre ele. Suas palavras imediatamente despertaram o interesse de Shizune. Ela pensou, a história do infame espadachim espectral? Isso deve ser divertido. Não é de se espantar que ela tenha trazido seu saquê. Ao contrário de Shizune, o rosto de Shikaku caiu. Ele suspirou e murmurou, eu estarei aqui o dia todo. Sentado em seu porão, Fujin observou vários pergaminhos abertos à sua frente, cada um contendo informações sobre a alma humana. Quase todos os pergaminhos foram entregues a ele por Tsunade, com o último sendo aquele onde ele estava escrevendo suas observações e análises. Fujin estudou a informação por um longo tempo antes de soltar um suspiro. Ele pensou, não importa o que seja, preciso de uma quantidade absurda de tempo se eu tiver que me tornar competente nisso. Justo quando terminei o Deus Voador do Trovão, os Jutsus do Vento, os Jutsus da Transformação Espiritual, o Fuinjutsu e até mesmo os 8 portões internos até certo ponto e pensei que poderia relaxar um pouco, já estou atolado com tantos novos projetos. Tenho que recriar o modo de chakra relâmpago do pergaminho do terceiro Raikage que roubei de Komogakure e também aprender como infundir mais chakra Yang e Yin relâmpago com base em suas anotações e na palestra de Sakumo. Vou ter que ver se consigo fazer algo parecido com o vento também. A manipulação Yin Yang vai muito mais fundo do que eu pensava inicialmente.
As técnicas que vi Hiruzen, Orochimaru e Sakuma usando eram muito mais avançadas do que as minhas. Vou ter que gastar uma quantidade substancial de tempo para avançar meus jutsus de forma similar. Depois, há um novo fluxo de Fuinjutsu que os seguidores de Jashin usam. Infelizmente ainda não tive muito avanço nisso. Felizmente posso convencer Hiruzen ou Tsunade a me darem o Jutsu Edo Tensei agora. Depois que eu reanimar Katsueki e ler suas memórias, finalmente terei meu avanço. Dito isso, sinto que dominá-lo levaria ainda mais tempo do que o Fuinjutsu normal. Também tenho que continuar trabalhando na recriação do Liberação de Queimadura. Estou a apenas um passo, mas não consegui dar esse passo final. Embora eu possa copiar facilmente seus efeitos, o negócio real ainda me escapa. Ainda há várias outras ideias que quero experimentar. Embora individualmente não devam levar muito tempo, combinadas podem levar mais tempo. E agora adicionei alma à minha lista. Que se danem os cristais elementais, preciso de cristais de tempo. Fujin ficou sem palavras. A quantidade de coisas que ele queria aprender para continuar melhorando nunca parecia diminuir. Fujin suspirou mais uma vez e pensou, espero que nada sério aconteça nos próximos 3 anos como na história original. Preciso desse tempo. Posso precisar de ainda mais. Posso ter que sequestrar 1 ou 2 bestas com cauda para atrasar a Quarta Guerra. De qualquer forma, vou me preocupar com isso mais tarde. Por enquanto, como Orochimaru divide sua alma para implantá-la em seus selos de maldição, Fujin voltou sua atenção para os pergaminhos, analisando o que Orochimaru poderia ter feito. Embora aprender a fazer aquilo estivesse tão distante que Fujin nem sequer cogitava, ele estava interessado em ver se conseguiria decifrar os princípios com o conhecimento recém-adquirido. O que você disse? Shizune exclamou surpresa. Descrença era visível no rosto de Tsunade também. Nenhum dos dois conseguia acreditar nas palavras de Shikaku. Capítulo 840. Shikaku começou contando a Tsunade um pouco sobre os dias de juventude de Fujin. Tsunade e Shizune ouviram com interesse, mas ficaram um pouco surpresas. Shizune pensou, isso é estranho. Vendo que Fujin conquistou em uma idade tão jovem, pensei que seu talento seria tão extremo que ofuscaria o talento de Kakashi. No entanto, ele era bastante comum na academia. Tsunade teve um pensamento parecido, ele era definitivamente um gênio, mas era mais um gênio normal. Ele não era um talento geracional como Kakashi ou nós. Ele deve ser como aqueles da segunda categoria, aqueles cujo talento floresce conforme envelhecem e ganham mais experiência. No entanto, Sensei não daria muita atenção a tal gênio. Como ele se interessou tanto por Fujin? Tsunade logo obteve sua resposta quando Shikaku mencionou que Fujin pediu como recompensa por ter ficado em primeiro lugar em sua turma durante a formatura. Shizune estava atordoada demais para dizer qualquer coisa. Tsunade perdeu a compostura e exclamou, uma espada feita inteiramente de metal de chakra? Ele queria levar a vila à falência? Shikaku riu. Não acho que ele soubesse seu verdadeiro valor. Sua expressão ficou estranha quando ele murmurou. Por outro lado, não tenho certeza se ele teria mudado seu pedido mesmo se soubesse. Tsunade ficou sem palavras. Ela pensou, eu estava certa. Seu absurdo na reunião do conselho não foi um incidente isolado. Sua natureza é materialista ao extremo. Não, isso não parece certo. Baseado no que vi e ouvi, ele não parece materialista. Pelo contrário, ele é bem generoso, especialmente com Naruto. No entanto, ele definitivamente se diverte forçando tais acordos. Tsunade se concentrou em entender a natureza de Fujin. Sentiu uma dor de cabeça. Embora não fosse tão problemática quanto a escuridão de Orochimaru ou imoral quanto a perversão de Jiraiya, era definitivamente incômoda. Como Kage, Tsunade entendia que teria que lidar com isso. Shizune não conseguia pensar como Tsunade. Em vez disso, ela perguntou curiosamente então, Lorde Terceiro deu a ele uma espada dessas? Shikaku balançou a cabeça. Ele não estava ciente de todos os detalhes, mas sabia que Hiruzen tinha educado Fujin e o fez mudar seu pedido. Tsunade assentiu e disse, eu teria feito o mesmo. Shizune olhou para Tsunade e pensou, isso supondo que você não o expulsou primeiro. Shikaku continuou, após se formar, ele foi colocado sob a tutela de Renjiro. Renjiro se concentrou em construir os fundamentos de sua equipe por um longo tempo antes de permitir que sua equipe aceitasse as missões. Quando eles finalmente começaram, eles massacraram tantos bandidos que ficaram conhecidos como os exterminadores de bandidos. Ele mencionou alguns incidentes que eram muito comentados nos escritórios do prédio do Hokage. Embora não fossem emocionantes, Tsunade e Shizune perceberam. Então essa foi a base para ele caçar tantos ninjas mais tarde que ele se tornou uma lenda nas vilas menores. Shikaku passou para os exames Chunin. Tsunade e Shizune mais uma vez tiveram expressões estranhas quando ouviram Fujin pedindo uma recompensa de Hiruzen na frente de todos por criar um novo recorde na Floresta da Morte. Tsunade pensou nervosamente. Tenho que ter muito cuidado com minhas palavras perto desse garoto. Merda, espero não ter cometido um erro ainda. Tsunade passou um tempo considerável com Fujin depois de retornar a Konoha. Até Hiruzen se recuperar, os dois estavam juntos o tempo todo, exceto quando dormiam. Ela rapidamente tentou se lembrar se havia dito algo que pudesse resultar em dor de cabeça. Shikaku continuou falando sobre a rodada final dos exames Chunin, as equipes das quais Fujin fez parte depois que se tornou um Chunin, algumas de suas missões. Fujin se tornando o mestre do selo em pouco tempo, a morte de um de seus companheiros de equipe originais, a derrota que sua equipe sofreu quando caiu na armadilha de Komogakure e a oportunidade que ele deu a Hiruzen. Tsunade suspirou então, ele também tem sua cota de perdas. Infelizmente, mas é assim que este mundo é.
Shikaku continuou, temendo a vingança de Komogakure, Lorde III não o enviou em nenhuma missão depois disso e decidiu incluí-lo na Anbu. Fujin aprendeu o jutsu da palma mística durante esse tempo e também assinou um contrato de invocação. Uma vez que ele se juntou a Anbu, o interesse de Tsunade e Shizune foi despertado mais uma vez quando finalmente chegaram à parte divertida. Shikaku relembrou várias missões memoráveis das quais Fujin fez parte. Enquanto Hiruzen conhecia Fujin há muito tempo, Shikaku entrou em contato com ele durante esse período. Então, ele tinha muito mais a dizer. Tsunade e Shizune finalmente entenderam por que Fujin era tão temido nos países vizinhos. Shikaku suspirou e disse, durante esse período Fujin matou 793 ninjas, incluindo mais de 100 ninjas de Kirigakure que estavam fingindo ser desonestos. A contagem final deixou Shizune sem palavras. Ela pensou, não é à toa que ele é tão temido. Ele provavelmente eliminava 1 ou 2 esquadrões por semana, e aquelas aldeias nem conseguiam descobrir quem os estava matando. Enquanto Tsunade sabia que muito mais estava por vir, Shizune pensou que Shikaku já havia mencionado as partes mais emocionantes. Era por isso que ela não conseguia ver as próximas palavras dele chegando. Shikaku olhou para as moças e perguntou, tenho certeza de que vocês duas ouviram sobre a turbulência que aconteceu na Terra do Vento alguns anos atrás, certo? Ambos assentiram. Shizune disse, isso foi estranho. Mesmo que estivéssemos em uma cidade remota neste país, ouvimos falar de uma possível guerra civil estourando na Terra do Vento devido às ações do quarto Kazekage. As coisas ficaram tão fora de controle que Tsunagakure teve que fazer uma declaração oficial para acalmar seus cidadãos. Eles culparam ninjas desonestos desconhecidos por se disfarçarem de ninjas de Tsunagakure e causarem problemas. Quando as coisas estavam ameaçando sair do controle, Rasa teve que fazer uma declaração para transferir a culpa. Enquanto as pessoas afetadas suspeitavam das palavras de Rasa, as pessoas não envolvidas como Tsunade e Shizune acreditaram na declaração de Tsunagakure. Não fazia muito sentido para Tsunagakure fazer algo assim. Shikaku disse, está correto. Tudo isso foi causado por Fujin. O que você disse? Shizune foi pega tão desprevenida que exclamou alto em surpresa. Felizmente os selos foram ativados, caso contrário, os ninjas da Anbu que estavam do lado de fora teriam ficado chocados com o grito dela. A descrença também era visível no rosto de Tsunade. Ela não conseguia acreditar nas palavras de Shikaku. Ela imediatamente perguntou, o que você quer dizer? Ele devia ter apenas 13 anos naquela época. O sensei o enviou em tal missão nessa idade tão jovem? Shikaku assentiu sim. Ele foi enviado para a Terra do Vento para sua missão de promoção de Capitão Anbu. Tsunade interrompeu Shikaku, algo não bate. Nós deveríamos ter sido fracos naquela época. Sejam as perdas do incidente do Nove Caudas ou o massacre Uchiha. O sensei não faria um movimento tão arriscado em tal momento. Shikaku assentiu mais uma vez. Ele não. Confusão apareceu nos rostos de Tsunade e Shizune. Nenhum dos dois conseguia entender o que Shikaku estava insinuando. Antes que pudessem analisar, Shikaku continuou, nossas missões de promoção de Capitão Anbu costumavam ser mantidas vagas para avaliar melhor o candidato. Fujin não recebeu ordens para fazer algo tão drástico. Ele apenas presumiu o que era esperado dele e fez. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Apesar de terem experiências ricas e terem visto todo tipo de tragédias, essa ainda era a coisa mais absurda que Tsunade ouviu. O ninja de 13 anos quase começou uma guerra civil em um dos 5 principais países apenas para garantir que seria promovido na Anbu. Tsunade não conseguia entender isso. Apesar de já terem se passado vários anos e de ter visto mais das realizações de Fujin, Shikaku era o mesmo. Embora ele entendesse Fujin muito melhor agora, ele ainda não conseguia entender como Fujin chegou àquela conclusão. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, permitindo que Tsunade e Shizune se acalmassem. Finalmente Tsunade suspirou e disse, tudo bem, me diga que coisas mais absurdas ele fez. Não precisa mencionar nada da rotina. Shikaku assentiu bem. Alguns meses depois de se tornar o capitão da Anbu, seu time caiu em uma emboscada armada por Iwagakure. Eles queriam matar uma facção em Kusagakure, que estava sendo protegida pelo esquadrão de Fujin. Nós tínhamos previsto isso, e é por isso que seu esquadrão foi enviado. O que não previmos foi que Iwagakure enviaria Roshi. Tsunade ficou séria. As bombas de besta com cauda de Roshi e Yan eram uma grande ameaça para ela. Ela não podia levar nenhum deles levianamente. Mesmo sem se transformar em sua besta com cauda, Roshi ainda era um ninja formidável. Ela perguntou, como ele escapou? Shikaku respondeu, ele lutou contra Roshi, ganhando tempo para seu time recuar. A missão foi bem sucedida e a maioria dos ninjas de Iwagakure estavam mortos. Não estou ciente dos detalhes, mas ele forçou Roshi a usar a Bijudama e escapou usando o Jutsu Invocação Reversa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.